Olá, boa tarde, bom dia meninas, como é que vocês estão? Olha, depois de uma semana aí com problemas técnicos, a gente não conseguia aqui trazer o som, né? Então a gente acabou ficando sem as lives. Na terça, na verdade, eu consegui fazer lá no Instagram diretamente. E na quinta a gente não conseguiu. Estamos de volta. Espero que esteja tudo funcionando. Se tiver alguma coisa que não esteja funcionando, me avisem, tá? Vocês estão me ouvindo? Me avisem. Me avisem pra gente poder ir ajustando aqui cada vez melhor pra vocês, tá? Eu queria saber o seguinte, é, hoje a gente tá aqui pra falar, né, voltando aqui com as nossas lives temáticas de todas as terças-feiras. E agora, como vocês sabem, desde a semana passada a gente tá fazendo duas lives temáticas. Então, toda terça e quinta a gente tem um encontro marcado nesse mesmo horário pra gente falar sobre algum tema relevante, sobre imagem, sobre pequenas dúvidas que vocês tenham, detalhes específicos, né, sobre uma peça, sobre um tipo de corte, sobre modelagem, sobre estilo pessoal, sobre coloração pessoal, enfim, todas as dúvidas a gente vai aqui ao longo do tempo falando para vocês sobre isso, tá? E hoje a gente vai falar sobre uma que é bastante importante. Por quê? Porque eu recebo muitas perguntas nas caixinhas semanais sobre acessórios. E eu queria trazer para vocês o quanto é importante, né? O quanto é importante os acessórios dentro do nosso look. Né? Quantas vezes você aí, né, começando aqui a nossa live e te questionando quantas vezes você já montou um look incrível, você vai lá, compra aquela roupa super especial para aquele momento, né? Vai sair para uma reunião, para um momento pessoal, e mesmo assim você olhava assim e falava, tá faltando alguma coisa, tá faltando, não tá completo. A verdade é que eu diria que entre 80 a 90% das mulheres, né, quando tem dúvidas sobre o que está faltando ali, normalmente não é na roupa, está na forma como elas usam ou não usam os acessórios. Então, vem muito dessa questão. Os acessórios não são só um detalhe. Eles podem e serão, ao longo do tempo, ao longo da construção da sua imagem, a sua assinatura de estilo, a sua assinatura pessoal. Então, para quem está chegando agora, eu sou a Ana Vieira do Na Essência da Moda, nosso perfil. Então, se você ainda não me segue, vai lá, segue o perfil no Instagram, Na Essência da Moda, aqui no canal do YouTube. A gente tem vídeos todos os dias, a gente tem as lives 2 vezes por semana e depois tem vídeos todos os dias. A gente tem ainda lá dentro do nosso canal, você pode ir lá, tem o link da bio, a gente tem a nossa newsletter semanal chamada Narrativas do Vestir. Nessa newsletter, todas as semanas eu abordo um tema específico sobre imagem, sobre o vestir. Algumas vezes é uma novidade do mercado, algumas vezes é um assunto sobre autoestima, confiança. Então, essa semana a nossa newsletter era para as empreendedoras, para aquelas mulheres de negócios e que muitas vezes acordam pensando como é que elas vão fazer para ter mais clientes, novos clientes. Então ali eu abordei o tema relacionado à imagem, a como ela pode melhorar ali, traduzir aquela imagem que ela precisa para que ela consiga ali melhores resultados nos negócios. Então toda semana tem uma newsletter, então é só você se cadastrar, vai lá no nosso link da bio e já faz o seu cadastro, tá? Então, para quem está começando aqui, eu te ensino a estar bem vestida e segura todos os dias. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. E hoje eu vou mostrar para vocês onde a maioria erra sem perceber, como você pode começar a acertar. Então, muitas vezes, alguns dos slides aqui das fotos, das imagens que eu vou trazer, talvez você fale assim, isso aí eu já sei. Isso eu já sei. Só que presta atenção, porque muitas vezes é um detalhe, algo diferente, que vai fazer com que vire essa chave aí da sua imagem, do seu olhar no espelho, de você conseguir olhar o seu look como um todo e trazer esse algo a mais que muitas vezes falta, tá? Então, onde começar a acertar? O que você ainda precisa dominar para construir essa imagem forte? Então, como eu disse lá no início, os acessórios não são um detalhe. Eles são como uma assinatura, né? Assinatura de quem você é, principalmente. E sim, saber usar os acessórios é algo que pode ser aprendido, tá? Não é nem de longe um dom,
Não é só para quem tem estilo, só para quem tem dinheiro, só para quem trabalha com moda. Não é nada disso. É uma técnica. Então eu vou te mostrar aqui algumas diferenças. A gente vai trabalhando aqui com os erros e acertos para que você possa ir se identificando com alguns deles e possa levar ali para o seu dia a dia. O objetivo dessas lives é que realmente você saia daqui hoje com a informação necessária para você, a partir de depois dessa live, amanhã, você já consiga dar esse pontapé e começar ali a fazer a montagem do seu look com os acessórios de uma maneira bem diferente, tá bom? Então, pra gente começar sobre os conteúdos, o que eu queria dizer pra vocês? Pera lá, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Meninas, se tiver qualquer dúvida, podem ir colocando aqui, que depois eu vou falar no final, tá bom? A gente vai falar sobre 3 erros comuns e as suas soluções ali no dia a dia. Então vamos pro primeiro dele. O primeiro dele, muitas vezes quando a gente trata de acessórios, a gente tem o erro das proporções. Então o que é o erro das proporções? O acessório, ele precisa respeitar o seu peso visual. Gente, não tô falando aqui de peso balança, tá? Tô falando do seu peso proporcional, do seu peso visual, da sua proporção para quem tá olhando para você, entre o seu corpo e aquilo que você tá utilizando, seja uma roupa, seja um acessório. Então, por exemplo, mulheres mais delicadas normalmente vão ficar melhor, vão trazer mais a imagem que elas desejam com peças mais leves e menores. Mulheres que têm uma presença maior, um corpo maior, que são, né, aquelas mulheres que têm ali uma estatura maior, acessórios mais estruturados. Então esse é um exemplo visual que eu posso te dar. Então você imagina uma mulher pequena, como essa que tá aqui na imagem, usando uma bolsa imensa, né? Como vocês podem ver ali na primeira, parece que é a bolsa que tá carregando ela, não parece? Então fica muito, muito desproporcional. Então tanto é que tem algumas vezes, eu já vi algumas histórias de mulheres que queriam comprar uma bolsa de marca, uma bolsa de luxo, né? Tinham aquele sonho de ter aquela bolsa de luxo. E aí o que acontece? Na hora que elas vão fazer a compra, conseguiram, vou lá conquistar, realizar meu sonho e tudo mais. O que acontece? Elas vão lá e compram a maior, né? Entre os modelos, normalmente você tem lá um modelo principal e você tem ela em tamanho pequeno, médio e grande. A maioria das marcas de luxo e daquelas bolsas que são ícones tem essa disposição dos tamanhos. Aí o que acontece? Como a mulher tá realizando o sonho, né? Ela quer muito aquela bolsa de marca, ela vai lá e escolhe a maior, que afinal de contas, né? Ela quer a maior peça, que cabe mais, que vai ser para todas as ocasiões, aquela que tem um logo maior, que vai ficar visível. Então o que acontece? Você acaba parecendo que está sendo carregado pela bolsa, não fica proporcional. Então o que acontece? Escolha sempre proporcionalmente. Você vai comprar uma bolsa, vai comprar uma peça para colocar assim, olha no espelho, experimenta, verifica. Se você compra online, tira as medidas. Normalmente lá no site tem as medidas da peça. Pega uma régua, por exemplo, tem lá as medidas, as dimensões da peça. Pega uma régua e desenha, nem que seja só assim, virtualmente, para você ter uma ideia do tamanho da peça. Ah, não consegue? Pega uma régua e desenha numa folha de papel, assim, você vai conseguir ter ideia do tamanho da peça e se ela vai ficar proporcional ao seu corpo, tá? Então isso é bem, bem importante, porque senão a gente fica muito estranho, tá? Podem ver nessa foto, fica bem, bem estranho. Aqui, ó, mais uma de proporção aqui nos acessórios. Olha só, por exemplo, se você vê uma pessoa que tá com um colar bastante desproporcional, vocês podem ver que essa mulher, ela é de uma estatura mais baixa, ela é menor como um todo. O rosto mais fino, o pescoço mais fino, essa parte de cima aqui dos ombros mais fina. Digamos que ela é toda pequena, vamos dizer assim. E aí ela vai lá e utiliza um colar nesse formato. Fica muito pesado. Ah, mas então uma mulher assim, ela não pode usar um acessório grande, um acessório que tenha personalidade? Ela pode usar um acessório com personalidade. Ele não precisa necessariamente ser grande, ser desproporcional, tá? Então você vai ter ali opções de brincos que podem sim, ela pode trocar esse brinco pequeno que eu dei do exemplo esquerdo aqui por algo maior. Claro que pode. Então ela vai procurar uma peça um pouco mais fina, que vai dar ali
o alongamento, de repente mais reta, aqueles brincos que são pendentes, que vai trazer o alongamento e vai deixar o rosto dela com mais personalidade. Mas esse tipo de colar, por exemplo, no caso dela, fica bastante desproporcional, fica bastante exagerado para ela, tá? Depois, o erro número 2. O erro número 2 é exagerar na quantidade de acessórios, tá? Exagerar na quantidade de acessórios. O que que acontece? Trouxe aqui vários exemplos para vocês. Então, cada vez que você for montar um look, pensa o seguinte, pensa primeiro naquilo que você vai usar como peça de roupa. Muitas vezes, algumas vezes, você sempre vai partir de uma peça para a construção do seu look. Então, é um sapato que você deseja usar, então vamos supor, eu comprei um sapato para esse evento. Esse sapato eu vou usar. A partir dele, você vai fazer a construção do seu look todo. Equilibrando aquilo que você vai usar. Ah, não, eu vou usar um acessório importante. A partir dele, você vai escolher o quê? Um protagonista por vez, tá? Se os brincos vão falar mais alto, deixa que o seu colar seja um pouco mais discreto. Se a sua bolsa vai gritar, uma bolsa que você quer, uma bolsa colorida, uma bolsa bordada, uma bolsa que vai chamar atenção, e é isso que você deseja naquele momento na sua imagem, o que acontece? O brinco vai sorrir discretamente, tá? Então você não precisa exagerar. Então eu quero pôr tudo que eu tenho ali de uma vez, porque tudo que eu tenho é super bacana, então eu gosto de usar. Não, você tem que pensar na intenção e não na quantidade, na intenção da imagem. Então, quando um acessório certo, ele já vai contar a sua história inteira. Você não precisa ficar agregando ali vários acessórios. Ó, vou dar outro exemplo aqui, exagero na quantidade. Quer ver? Tem mais uma aqui. Olha aqui, tá vendo? Se você tá usando um colar um pouco maior, que você quer, você faz questão daquele colar, ok, tira o brinco de cena. Deixa que o seu colar seja protagonista, deixa que ele chame a atenção. Aquele look que você editou, que você compôs para hoje, tem que escolher um. Ah, eu vou usar uma peça estampada, porque eu gosto muito dessa estampa dessa minha camisa nova e é ela que eu vou usar hoje. Tá bom. Então a estampa vai ser a protagonista da vez. Amanhã, o meu colar vai ser a protagonista da vez. Você não precisa colocar tudo que você tem. Aqui, por exemplo, tá vendo? Tem uma estampa, já tem uma estampa que já é muito protagonista, né? Porque é uma estampa de animal print, uma estampa que você tem ali um contraste alto como preto e branco. Esse tipo de estampa já fala por si só. Aí o que você vai? Vai e carrega com diversos acessórios. Então, se você quer uma imagem um pouco mais limpa, de mais autoridade, construir um posicionamento, você vai mais para essa do lado direito, onde você consegue sim que a sua blusa, a sua estampa seja a protagonista. E você consegue ver que quando você olha para essas duas imagens, na primeira, o seu olhar, quando você bate o olho e olha nessa imagem, você se confunde com tanta informação, né? Muito colar, muito brinco, muito anel, muita pulseira, o seu olhar começa assim a desviar de tudo. Enquanto que na segunda imagem, o que acontece? Você tem um foco, né? Você consegue ver que essas peças, a peça que ela escolheu, mas esse colar um pouco mais delicado, ele entra ali no visual dela, ele harmoniza, né? Dá aquela sensação de calma, né? Olha, tudo coordenou, parece que tudo tá dentro dela. Essa que é a ideia, tá? Mais uma aqui. Olha só, aqui também a quantidade do pouco, né? Quando você também não coloca absolutamente nada, que você pode, na verdade, pensar que você pode colocar um colarzinho, pode acrescentar. Aqui é aquele momento que você olha no espelho e fala assim: ih, tá faltando alguma coisa, tá faltando um acessório, tá faltando alguma coisa. Você viu como na segunda, mesmo ela acrescentando o colar, deu um brilho maior, né? Deu aquele toque diferenciado e ao mesmo tempo ela não perdeu a identidade do look dela, tá? Então esse é um bom exemplo para que você possa olhar e pensar o que você tem no seu armário, como é que você vai montar o seu próximo look, o que você vai fazer com essas informações, tá? Depois, o 3, escolher acessórios que não representam o seu estilo pessoal. Vou trazer aqui. Então, olha só. Aqui a gente tem uma pessoa que tá com diversos estilos ali, tudo junto,
Ela tá tudo junto e misturado. Quando você tenta seguir uma tendência, mas essa tendência não tem nada a ver com você, o resultado vai ser com certeza desconforto. Desconforto naquilo que você está traduzindo. Então pensa agora no seu acessório favorito. Pensa naquele que você tem em casa. O que ele diz sobre você? Ele é um acessório o quê? Um acessório mais clássico? É um acessório mais moderno? É um acessório que traduz ousadia? Ou não? Um acessório que vai traduzir você como uma pessoa mais clássica, mais sóbria? O que ele diz sobre você? Consegue ver que no fundo é a sua história que tem que traduzir aquilo que você está usando e não o contrário? Você não é uma vitrine viva de coisas que estão saindo aí no mercado e que você tem que colocar tudo. Você, na verdade, tem que escolher aquilo que vai fazer sentido para você transportar a sua história para fora, como a sua imagem, tá? Então, muitas vezes você fala assim, mas eu não sei qual é o meu estilo, não tenho meu estilo, eu gosto de um pouco de tudo. Na verdade, você tem sim. Você só não aprendeu através do conhecimento. Lá no Na Essência do Estilo, a gente tem um módulo que fala só sobre estilo pessoal. Tem um exercício para você identificar quais são os seus estilos, qual é o seu estilo predominante, quais são os seus estilos complementares. Por quê? Porque dessa forma você vai construindo um guarda-roupa que vai fazendo sentido e que você vai conseguir ali usar os acessórios que você precisa, tá? Então, o melhor acessório é aquele que conversa com você, com a sua essência, com a sua rotina, com o seu estilo, com aquilo que você quer traduzir nesse momento. E não é uma vitrine de moda. Então, vou trazer mais um aqui. Olha aqui. Esse aqui, tá vendo que tá traduzindo? Então, a roupa dela, uma roupa mais clássica, tal, mais detalhada, mais sóbria, com cores mais neutras. Então, o que ela trouxe aqui? Acessórios clássicos, como uma pérola, como um colar mais delicado. Então aqui você consegue traduzir, através dos acessórios que você escolheu, a sua essência, aquilo que você quer trazer. Enquanto que aqui você tem tudo junto misturado, tá? Onde na verdade o que vai acontecer? Você vai se sentir muitas vezes quando a gente monta esses looks assim, que não tem nada a ver com a nossa essência, com o nosso estilo, com a nossa rotina, a gente se sente desconfortável. A gente até olha na revista, gosta. Lembre-se que quem tá no Pinterest, quem tá numa TV, quem tá num vídeo, fazendo um evento, fazendo coisas assim, tem uma série de questões ali, estão usando a peça muitas vezes porque estão sendo patrocinadas, tem que usar aquela peça daquela forma, tem que aparecer porque aquele produto tem que aparecer. E não necessariamente você tem que trazer tudo para sua vida real. Então tem que fazer essa seleção, esse critério. E se você, por exemplo, nesse caso, gosta desse brinco e gosta desse colar, você pode usar ele o quê? Em dias diferentes, em momentos diferentes. Você pode usar em looks diferentes. Então não precisa jogar ali tudo junto, tá? O que mais que eu tenho aqui pra vocês? E um outro exemplo bem interessante, uma dica que eu trouxe aqui para vocês, se você quiser, por exemplo, alongar um pouco a sua silhueta, trazer esse alongamento da silhueta, você pode utilizar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, misturar um acessório mais clássico com um acessório mais moderno. Ana, eu posso fazer mistura de estilos? Claro que sim. Nesse caso, por exemplo, se você quiser alongar, você vai fazer o seguinte, aqui nesse caso eu trouxe assim, o decote em V, né, o decote uma parte do colo mais aberta, para que você consiga ali enxergar os acessórios, enxergar tudo que tem. Então, exatamente esse equilíbrio entre o que você quer. Imagina que você é uma pessoa que gosta do estilo clássico, mas você gosta do moderno, porque você é uma pessoa mais jovem, você quer trazer a jovialidade ali para sua imagem. E para fazer isso, usando um acessório um pouco mais dramático é aquele acessório que vai realmente causar, né? Um brinco grande que vai causar uma imagem, um impacto, um colar diferenciado, uma peça assimétrica, aquelas que, por exemplo, às vezes usam um brinco só um lado, né? Com um brinco e o outro sem. Esses são brincos e estilos modernos, dramáticos. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer esse mix entre uma peça clássica e uma peça mais moderna para trazer a sua essência, para trazer aquilo que você quer traduzir naquele momento, sem perder o equilíbrio das peças. Então, esse equilíbrio vai fazer o quê? Com que a sua imagem fique cada vez mais interessante e verdadeira, e que ela fique cada vez mais você mesma,
Então, você tem que escolher só o quê? Um fio condutor que vai unir essas peças. Então, vamos ver aqui nesse caso. Vocês conseguem ver que desse lado direito, nessa foto do lado direito, ela tem ali um brinco, um colar, né, que vai trazer aqui, vai chamar mais atenção. Tem uma choker que é um pouquinho mais delicada, mas o brinco dela faz uma conexão com a peça que ela tá usando no colar. Então você tem um fio condutor que vai ligar essas duas peças a esses estilos. Então aqui você consegue ter uma grande harmonia nas duas fotos, né? Você olha assim, parece que elas nasceram com esses acessórios, né? Parece que já veio delas. É uma coisa muito equilibrada, muito organizada. Então a sua imagem, diferente dessa aqui, deixa eu ver se é essa, dessa aqui, que você olha um pouquinho para tudo, não, você consegue ver que tem realmente um equilíbrio, uma junção de dois estilos, mas que fazem sentido. Então, tudo que a gente chama na consultoria dessa forma é quando a gente monta um look com intenção, um look intencional. E quanto mais conhecimento você tem sobre estilo pessoal, sobre biotipo físico, sobre as modelagens, mais você vai conseguir construir a sua imagem de forma intencional. E uma imagem que seja realmente o reflexo de quem você é. E não uma fantasia, e não uma personagem que você viu e que você está tentando imitar aí nos looks, tá? É isso? Aqui. Então, o segredo é você sempre pensar o seguinte, que você tem que você precisa harmonizar, mas sem competir. Então, as peças não podem competir entre si. Elas, na verdade, têm que harmonizar. Mesmo que eventualmente você seja uma pessoa do estilo criativo, que gosta de misturar as peças, cores e tudo mais, mesmo esse estilo, a gente tem uma forma de se fazer. Tem uma intenção por trás desse estilo. O estilo criativo, ele não é simplesmente tudo com tudo. Ele é um estilo que sim, faz misturas de estilo, mas ele faz uma mistura de uma forma intencional. Então, se você quer saber cada vez mais sobre isso, aprender sobre o seu estilo, aprender sobre as modelagens que vão ajudar a traduzir esse estilo, lá no nosso curso Essência do Estilo, você vai aprender. É a nossa consultoria híbrida, onde você tem lá o curso online, a parte online, onde você olha todas as aulas, você segue os materiais e depois você tem 5 encontros ao vivo comigo, onde a gente vai falar sobre cada um desses módulos, cada uma dessas etapas. Nada mais é do que a minha consultoria completa, só que de forma híbrida, que para facilitar a sua vida, para que você possa ali assistir em qualquer lugar, em qualquer momento, entender os conteúdos, acessar durante um ano à vontade, quantas vezes você precisar, e é assim que a gente vai fazendo, tá? Então, o que eu quero que você reflita, que você saia dessa live pensando todos os acessórios que eu tenho na minha casa hoje, tudo aquilo que eu tenho, que eu quero usar, que eu vou utilizar nos próximos tempos, eles contam a mesma história sobre mim hoje? Então, se você tem lá um acessório que já é antigo, que é da sua época de adolescência, né? Tem muito dessas coisas, acontece muito. Ainda não parou para olhar aquilo que não faz sentido para você? Faça isso. Faça isso e realmente reflita, assim como com as peças de roupa, se aquele acessório traduz aquilo que você é. Então, se hoje se na adolescência você usava lá sua pulseirinha de miçangas e tinha tudo a ver, tem tudo a ver com a sua imagem, ok. Hoje eu não sou mais essa pessoa, eu sou já uma pessoa que já mudou, porque afinal de contas, para quem não sabe, o nosso estilo pessoal ele vai mudando ao longo da vida. A gente vai mudando. Então, o nosso estilo, o que não muda é o nosso biotipo, não muda a nossa cartela de coloração pessoal, mas o nosso estilo pessoal, ele muda. Ele se refina, muitas vezes ele não muda completamente, mas ele vai refinando. Então, com o passar do tempo, com a construção da sua história, com tudo que você vai vivendo, o seu estilo também vai mudando. Então, pergunta aí para os seus acessórios hoje, a hora que você sair dessa live, à noite, no final de semana, olha para o que você tem, eles têm a ver com aquilo que eu quero mostrar hoje? Ele conta sobre mim hoje? Então, se a resposta for sim, vai confiando que o look vai ter autenticidade, ele vai ter aquilo que você quer traduzir. Sempre pensa o quê? Que o equilíbrio, tá? Se essa imagem que você quer transmitir é uma imagem de harmonia, o equilíbrio entre esses acessórios vai trazer essa harmonia. Não, eu quero trazer uma imagem de contraste que vai chegar chegando.
Aí você tem que fazer o mix. E mesmo quando você vai fazer um mix para trazer uma imagem contrastando, você tem que ter a ligação entre eles, tá? Então, lembrando que não é tudo com qualquer coisa, tá? É isso que é o mais importante. É isso? Se você estiver assistindo esse vídeo depois, pode colocar aqui seus comentários, tá? Envia essa live para mais mulheres, para que elas possam cada vez mais saber sobre esse detalhe dos acessórios, entender que os acessórios não são um pequeno detalhe que não faz diferença, eles fazem toda a diferença no nosso visual, na nossa imagem. Então, quanta coisa você aprendeu aqui hoje, e a gente só foi assim na superfície, porque o mundo dos acessórios é um mundo à parte. Então lá, como eu venho falando no Essência do Estilo, você aprende a dominar totalmente a sua imagem de forma prática, de forma com resultados reais, tá? Em menos de um mês você vai sentir que você já tem muito conhecimento para mudar completamente a sua imagem, começando com o quê? Com aquilo que você tem no seu armário. Escolher os acessórios certos é uma pequena parte da construção de uma imagem que é muito autêntica, que é elegante, que é criativa, que é casual, que é a imagem que você deseja. Nesse momento, a gente está com as inscrições encerradas, né? O Na Essência do Estilo não está com as vagas abertas, mas você pode deixar o seu cadastro lá na lista de espera, tá lá no meu link da bio, se você quiser ter informações quando a gente tiver as próximas turmas e você vai ser informado. Então, assim, se você sentiu que hoje fez muito sentido, que fez ali, deu aquela virada de chave, imagina dominar todo o seu estilo pessoal de verdade, ter esse conhecimento aí com você. Ok? Ok. Os acessórios, eles não são só enfeites, né? Eu já ouvi isso de algumas mulheres. Ah, mas o acessório é só um enfeite, eu escolho aquilo que eu gosto. Eles são palavras silenciosas que contam para o mundo quem você é. Não esquece disso, tá? Então, os acessórios, eles não são enfeites. Cada peça que você coloca aí em você, na sua imagem, são palavras silenciosas. Escolher com leveza é respeitar a sua história. Saber escolher, saber garimpar, saber decidir aquilo que você vai pôr em você, sem peso, sem medo, sem máscara, significa que você vai traduzir o quê? O seu estilo pessoal. Sem dica da internet, sem copiar aquela pessoa que fez a novela tal. A gente pode se inspirar, tá? Eu, por exemplo, faço diversas pesquisas ali no Pinterest, faço pesquisa na internet o tempo todo, o meu trabalho precisa de pesquisa e eu sempre pesquiso. E você pode fazer e deve fazer o mesmo, pesquisar, saber o que está acontecendo, conhecimento liberta, liberta mesmo. Então, o que acontece? Você pode saber, mas aí você escolhe aquilo que você vai usar em você. Não esquece disso. Esse é o mais importante. Faça essa seleção, que ela seja criteriosa para que você vá aos poucos construindo a sua imagem, a imagem que você deseja, para que você vá construindo o seu armário cápsula, o seu armário versátil, para que você consiga aí, no final das contas, ter as melhores escolhas, economizar, conseguir fazer com que o seu dinheiro renda para que você faça outras coisas. Então, trabalhar a imagem de uma forma bastante leve. Tá bom? Deixa eu ver se tem aqui alguma dúvida não respondida. Ok? Meninas, então por hoje é isso. Quero deixar aqui um agradecimento a você que veio aqui para nossa live hoje. Se você está vendo esse vídeo depois da nossa live, aproveita, já envia para aquela amiga que precisa saber sobre acessórios, se aprofundar nesse assunto, saber por onde começar. Eu acho que hoje você já tem aqui o pontapé inicial para mexer aí na sua caixinha de acessórios e já tomar algumas decisões aí para sua imagem. Tá bom? Agradeço muito a presença de vocês. Na próxima quinta-feira a gente vai ter mais uma live temática. Amanhã eu já coloco lá no nosso perfil e espero que você esteja por aqui pra gente ter mais um novo bate-papo muito interessante para você, tá bom? Um beijo grande, obrigada pela presença e até a próxima.